Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é dia 15 de maio de 2023. Segunda-feira. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional das Famílias, o Dia do Assistente Social e também Dia do Gerente Bancário. Vamos então intensificar as nossas orações pelas nossas famílias, para que possam ser cada vez mais unidas e que possam ter como exemplo em sua vida a Sagrada Família de Nazaré. Vamos às nossas reflexões. Hoje nós iremos refletir no nosso podcast a liderança nos primeiros dias da Igreja. O cristianismo mudou o seu centro de Jerusalém para Roma, por volta de 70, quando os romanos reprimiram uma rebelião judaica e destruíram Jerusalém. Pedro, proclamado por Jesus como a pedra fundamental da Igreja, trabalhou e morreu em Roma, assim como Paulo. Na visão da Igreja, Pedro deixou depois de si uma linha de sucessão apostólica de bispos ou papas, que manteriam o bispado romano, a diocese do bispado, como centro espiritual da Igreja Católica. À medida que a Igreja continuava crescendo, numerosos personagens fortes, poderosos, ajudaram a moldar o seu desenvolvimento. A Igreja não seria o que é hoje sem o trabalho e o pensamento dessas pessoas importantes. Clemente de Roma tornou-se o terceiro bispo de Roma por volta do fim do século I. Algumas evidências sugerem, embora não haja nenhuma prova, que ele teria participado de cultos com Pedro e Paulo. Nesse caso, ele estaria bastante próximo da fonte de inspiração divina e teria sido grandemente influenciado desta maneira. A fama de Clemente deriva principalmente de uma epístola magistral na qual afirma a autoridade inviolável e a primazia da Igreja Romana, que, descendente de Pedro, por sucessão apostólica. Clemente escreveu a sua epístola à Igreja dos Coríntios, que tinha sido induzidos à sedição, exigindo seu retorno à obediência. Clemente pode ter tido uma morte de Marte. De acordo com uma história do século IV, o imperador Trajano estaria aborrecido por Clemente ter convertido tantos pagãos ao cristianismo e o baniria a uma pedreira, onde ele realizou um milagre e matou a sede de milhares. Trajano então ordenou que Clemente fosse amarrado a uma pesada âncora de ferro e lançou ao mar próximo à Crimeia. Quando as ondas baixaram, há uma lenda de que Clemente teria sido sepultado em um túmulo de mármore pelos anjos. Inácio de Antioquia, o terceiro bispo de Antioquia, viveu do século I ao século II. Ele foi um bom pastor e encorajou seu povo quando o imperador Domiciano começou a perseguir os cristãos. Inácio foi um escritor veemente e arrebatado. Enviou epístolas a diversas igrejas para os efésios, magnesianos, tralianos, romanos, filadelfos, esmirneus e para o grande bispo Policarpo, um dos fundadores pioneiros da Igreja. Nas suas cartas, Inácio advertia contra as heresias. Heresia é o questionamento de uma crença essencial aceita pela Igreja. Por exemplo,
dois pontos de vista que não foram considerados heresias até o século IV foram o arianismo, que negava a origem divina de Jesus, e o maniqueísmo, segundo o qual um Deus criou o bem e o outro criou o mal, e que os mortais não eram responsáveis pelos seus pecados. As epístolas de Inácio afirmavam que as heresias eram uma ameaça à unidade da Igreja. Antes do Concílio de Nicéia, em 325, existiam diversas interpretações do que significava ser cristão, porque, até aquela altura, ninguém havia cristalizado os ensinamentos cristãos essenciais. Não havia nenhum padrão ortodoxo coerente de crenças, segundo o qual julgar outras crenças divergentes como heresias. Na época do Concílio de Nicéia, porém, a Igreja começou a estabelecer os ensinamentos essenciais, tal como a origem divina de Jesus. Essa crença só alcançaria sua formalização final em 381, no Concílio de Constantinopla, da época do Concílio de Nicéia até o Concílio de Constantinopla. A aceitação desse ensinamento permaneceu como uma séria fonte de conflitos e desentendimento nos primeiros dias da Igreja. Inácio de Antioquia continuou a escrever mesmo na prisão, e quando a caminho de Roma. Ele foi condenado para ser dilacerado pelos leões no Anfiteatro Flaviano em Roma, e morreu como mártir. Irineu de Lyon cresceu em Esmirna, onde se lembrou de ter ouvido o bispo Policarpo falar sobre o apóstolo João. Irineu foi ordenado em Lyon. Lá testemunhou o horrorizante martírio dos cristãos gregos, incluindo o bispo de Lyon. Irineu viajou para Roma para falar com o bispo, que lhe pediu para retornar a Lyon. Assumir os encargos do bispo, martirizado de Lyon, e ajudar a reconstruir a igreja cristã. Por igreja, o Papa queria dizer a comunidade cristã, não um prédio. Nos seus escritos, Irineu questionou os gnósticos que não aceitavam a humanidade de Jesus Cristo, porque consideravam o corpo como representante do mal. Irineu defendeu a ideia da sucessão apostólica, que ajudou a perpetuar. Clemente de Alexandria era um professor do século II que viajou entre as comunidades cristãs de línguas gregas antes de instalar em Alexandria, para começar uma escola. Ele é conhecido por 3 importantes obras filosóficas que expressam suas ideias: Exortações aos Gregos, Pedagogo e Coletâneas. Uma de suas crenças ardentes era de que a vida cristã deveria ser dedicada ao conhecimento perfeito da verdade. A nossa reflexão de hoje é um pouco mais complexa, por isso é importante que ouçamos com atenção para entender então. Estamos falando sobre a liderança nos primeiros dias da Igreja. Ao acompanhar as passagens bíblicas, claramente nós podemos perceber, ouvir e entender que Jesus confiou a Igreja a Pedro, São Pedro, onde tem uma passagem bíblica que Jesus diz, Tu és Pedro, e sobre essa pedra irá construir a minha igreja. Tudo que ligares no céu, que ligares no céu, será desligado na terra. E assim nós ouvimos essa passagem bíblica. Pedro, como o primeiro papa, a qual Jesus confiou a igreja católica. E logo após dele vieram outros para continuar então este trabalho de guiar o povo. E ao ouvir aqui os relatos, também podemos perceber que não era fácil, e não é fácil ser uma pessoa que coordena toda a Igreja Católica. A exemplo disso, nós temos o nosso querido e amado Papa Francisco, que está sempre presente nas causas
mais pertinentes, mais urgentes do mundo. Não só da Igreja Católica, como do mundo. O Papa Francisco é uma pessoa que se relaciona com todos. E é também uma pessoa que está sempre rezando por todos. Sempre a favor da paz, do amor, da caridade. Sempre fazendo as suas visitas, principalmente aos lugares que mais precisam de um olhar amoroso, de uma presença divina do Senhor Jesus. Ao entender o papel que o Papa Francisco representa para a nossa Igreja Católica, nós começamos a compreender então essas primeiras lideranças nos primeiros dias da Igreja. E como é importante continuar esta missão. Nós precisamos de alguém para nos orientar no melhor caminho a seguir. E como Jesus tinha enviado Pedro para essa missão, outros foram sendo inspirados em Pedro para continuar. Então, esse projeto da palavra do Senhor. Continuar a seguir os mandamentos, os ensinamentos de Jesus. E o Papa Francisco, assim como nós ouvimos aqui, como esses outros bispos, papas que passaram, também sofreram muitos desafios, muitas tribulações, pois sempre tem aquelas pessoas que não acreditam, que perseguem, que querem propagar o mal, e é o dever e a missão deles fazer com que essas pessoas possam se converter. Papa Francisco é uma pessoa muito carinhosa, muito carismática, uma pessoa compreensiva, que acolhe e atende a todos. Todos, sem fazer distinção de ninguém. Todos são muito bem acolhidos. Até na sua última passagem no hospital, que ele estava enfrentando dificuldades em sua saúde, ele saiu do seu lugar e foi visitar as pessoas que estavam ali doentes. Chegou a realizar um batismo. O Papa Francisco tem esse cuidado com todos nós cristãos, com todos aqueles que acreditam em Jesus, que ele acolhe a todos. O Papa Francisco está ligado diretamente a todos. Então ele conversa com todos os líderes, representantes de todas as religiões, dos países, está sempre em comunhão, procurando sempre levar o bem. Por isso, é muito interessante e importante que nós, como católicos de verdade, possamos conhecer toda essa história do catolicismo, que muitas vezes a gente não sabe muitas coisas. Por isso, a ideia de estudar esse livro nesse nosso podcast, para te ajudar a entender. Pois dentro desse livro, nós estamos aprendendo as crenças, as práticas, os costumes e as tradições sobre o catolicismo. E é super interessante também ficar antenado sobre isso, até para que possamos ajudar outras pessoas a entender melhor. E quando a gente entende melhor a nossa origem e conhece a nossa história, fica tudo mais fácil de se compreender e dar significado à nossa missão. Por isso que possamos ser verdadeiramente católicos, conhecedores não só da palavra de Deus, que é muito importante, mas de tudo que gera e está em torno desta palavra catolicismo. Isso é bom e ajuda ainda mais o nosso entendimento. Espero que você esteja gostando das nossas meditações, das nossas reflexões. Pode deixar aí a sua curtida, o seu comentário. Pode enviar para outras pessoas também, porque ajuda ainda mais, tá bom? Agradeço por sempre estar tirando um tempinho aí do seu dia para nos ouvir. Que Deus e Nossa Senhora possam abençoar. E reforçando e lembrando que nós estamos no mês mariano, mês dedicado à nossa mãezinha. Então vamos intensificar ainda mais as nossas orações. Paz e bem a todos vocês e aguardo para o nosso próximo encontro, que será na quarta-feira.